Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Eu sou Ionara e estou com nossa irmã Silvia. Boa noite, Silvia. Boa noite, Ionara. Boa noite, Irandi e todos os ouvintes. E com nosso irmão Irandi Protásio. Boa noite, Irandi. Boa noite, Ionara. Boa noite, Silvia. Boa noite a todos. Estamos muito felizes em darmos início a mais um Evangelho no Lar, programa elaborado e apresentado pelos estudantes dos cursos online do Lar Ismael. Sejam todos bem-vindos. Jesus possa envolver a cada um de vocês e seus lares em muita luz, saúde, paz e alegria. Aqueles que quiserem, coloque um copinho ou uma garrafinha com água para ser fluidificada pelos amigos espirituais. Nosso Evangelho no Lar de hoje vai abordar o tema do capítulo 1 do livro Pão Nosso, Mãos à Obra, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E vamos então dar início com a prece que será feita pelo nosso irmão Irandi. Querido Mestre Jesus, que a vossa luz possa envolver-nos nesse momento e sintamos a sua presença em nossos lares, bem como a dos teus mensageiros, Senhor. Abençoa o nosso intuito de levarmos a tua mensagem aos nossos irmãos, para que juntos possamos conhecer, meditar, sentir e colocar em prática em nossas vidas, transformando-nos em pessoas que levam consigo a tua luz e paz por onde passar, auxiliando e amparando aqueles que estiverem em necessidade e difundindo o teu Evangelho, não só em palavras, mas também através das ações conforme nos ensinastes. Que possamos desenvolver essa atividade de hoje com serenidade e alegria em nosso ser. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, assim seja. Obrigado, Irandi. Vou ler o texto do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Capítulo 1. Mãos à obra. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem a doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Paulo 1 Coríntios 14, 26. A igreja de Corinto lutava com certas dificuldades mais fortes, quando Paulo lhe escreveu a observação aqui transcrita. O conteúdo da carta apreciava diversos problemas espirituais dos companheiros do Peloponeso, mas podemos insular o versículo e aplicá-lo a certas situações dos novos agrupamentos cristãos, formados no ambiente do espiritismo, na revivescência do Evangelho. Quase sempre notamos intensa preocupação nos trabalhadores por novidades em fenomenologia e revelação. Alguns núcleos costumam paralisar atividades quando não dispõem de médiuns adestrados. Por quê? Médium algum solucionará, em definitivo, o problema fundamental da iluminação dos companheiros. Nossa tarefa espiritual seria absurda se estivesse circunscrita à frequência mecânica de muitos, a um centro qualquer, simplesmente para assinalarem o esforço de alguns poucos. Convençam-se os discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos, e que é imprescindível se movimente cada qual no serviço edificante que lhe compete. Ninguém alegue ausência de novidades, quando vultosas concessões da esfera superior aguardam a firme decisão do aprendiz de boa vontade, no sentido de conhecer a vida e elevar-se. Quando vos reunirdes, lembrai a doutrina e a revelação, o poder de falar e de interpretar de que já sois detentores e colocai mãos à obra do bem e da luz, no aperfeiçoamento indispensável. Vamos passar agora às nossas considerações sobre este belo e oportuno texto de Emmanuel, de como devemos nos comportar dentro dos nossos trabalhos na casa espírita ou qualquer outro núcleo religioso, e também em nosso lar, em nossos locais de trabalho profissional, pela orientação de Paulo.
Vamos iniciar com a nossa irmã Silvia. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Então, nesse trecho da carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo está nos ensinando como se comportar nas reuniões da igreja. Naquela época, os encontros eram muito entusiasmados e muitos tinham dons e todo mundo queria participar e sobressair. Um trazia um ensinamento, outro contava uma revelação, um terceiro falava em línguas e outro tentava explicar o que isso ou aquilo significava. O que Paulo está dizendo é que não importa o quanto o seu dom seja incrível, ele só tem valor se servir para ajudar o outro. Temos o foco no coletivo e a mensagem central é que a igreja não é um palco para exibições individuais de espiritualidade. Paulo não condena o fato de as pessoas terem talentos diferentes. Pelo contrário, ele reconhece que essa diversidade existe, porém, ele faz um alerta sobre a organização. Se cada um fizer o que quer, na hora que quer, o ambiente vira uma confusão e ninguém aprende nada. A palavra-chave aqui é edificação. É uma regra de ouro. Imagine a construção de um prédio. Cada tijolo precisa ser colocado no lugar certo para que a estrutura suba com segurança. Paulo usa essa lógica para a convivência cristã. Ele sugere que o entusiasmo pessoal deve ser controlado em favor do benefício do grupo. A ordem é necessária para que a mensagem esteja compreendida. O objetivo final de qualquer culto ou reunião deve ser sair de lá maior ou melhor do que quando entrou. Em resumo, Paulo quis dizer que a espiritualidade sem ordem e sem amor pelo próximo perde o sentido. Para ele, o maior sinal de maturidade espiritual não é ter um dom espetacular, mas saber usá-lo com equilíbrio para que todos ao redor sejam beneficiados e cresçam juntos. Como é importante essa fala de Paulo, não é? Cada um de nós tem um dom e precisamos utilizar para o bem de todos, cada um fazer o que lhe é devido. É belo de ver uma equipe desenvolvendo suas atividades, seja onde for e qual for, com harmonia. Cada um cuidando daquilo que sabe, sem invejar o outro. Até porque todas as tarefas, elas concorrem para um único objetivo. Se eu não fizer bem a minha parte, por ficar observando como é que o outro faz, se ele está fazendo bem feito, aí o resultado final não será satisfatório. Porque justo a minha tarefa ficou fora do padrão alcançado por todos e alguém terá que corrigir. A unidade tem que ser alcançada. Um exemplo simples: todos em nossos lares devemos contribuir para a limpeza e asseio. Mas se eu sou desleixado e deixo roupas jogadas em cima da cama, ou de um móvel, sapatos e chinelo em qualquer lugar, por mais que os outros membros da família sejam organizados, a casa não estará arrumada. Portanto, trabalhemos todos para um objetivo único: o bem-estar de todos. Bom, como a Silvia nos explicou, no primeiro trecho do Evangelho, a igreja de Corinto enfrentava certas dificuldades. A dificuldade de organizar os ensinamentos para que um entendesse o outro, para que juntos alinhassem os pensamentos, se completassem e não houvesse quem fosse visto mais do que o outro. O mais coerente seria que juntos e em harmonia destacassem a relevância de suas palavras e atos. No entanto, a comunidade cristã se dividia, cheia de vaidades, disputas, imoralidades e a falta de compreensão acerca da própria espiritualidade. Paulo vem orientar. Ele é firme.
porém sempre com muito amor, buscando a unidade e a caridade. Esse apelo permanece atual. Nos dias de hoje, também somos orientados a sermos humildes, estarmos unidos, caridosos e equilibrados. A mesma questão que pairava sobre o cristianismo naquela época continua rondando as comunidades que desejam seguir corretamente o Evangelho. E Paulo ainda serve de guia e exemplo para que esse caminho seja trilhado de maneira adequada. Também hoje vemos alguns dos nossos irmãos espíritas mais preocupados com as revelações e fenômenos do que com a parte principal trazida por Jesus, a moral. Aí estava a preocupação de Paulo, e Emmanuel faz um alerta sobre onde estamos colocando a nossa atenção. Ele observa que muitos estudiosos e trabalhadores espíritas vivem em uma busca por novidades, ou seja, estão sempre querendo ver fenômenos extraordinários, fatos mediúnicos impressionantes ou revelações bombásticas sobre o futuro e o mundo invisível. As pessoas ficam tão focadas em querer provas do além ou novos conhecimentos teóricos que se esquecem de olhar para o que é fundamental, a prática do bem no dia a dia. Para Emmanuel, o fenômeno e a revelação têm sua importância, mas eles não devem ser o centro da nossa preocupação. Não adianta saber segredos do universo ou presenciar fatos incríveis se o coração continuar parado, sem trabalhar na própria transformação. Ele sugere que, em vez de gastarmos nossa energia procurando o que há de novo no mundo espiritual, deveríamos focar no trabalho simples, silencioso e edificante que ajuda o próximo e nos faz crescer. Então, Silvia Ionara e meus queridos irmãos, outro ponto importante abordado por Emmanuel é que alguns centros paralisam suas atividades pela falta de médium adestrado. Ainda hoje temos esse problema. Se tem em uma casa espírita um médium que por suas aptidões se destaca dos demais, acabamos por idolatrá-lo. E assim, achamos que só ele é capaz de nos dar a segurança necessária dentro do trabalho. Desta forma, nós inibimos os demais médios que ficam com receio de dar as comunicações que lhes chegam. Mas isso serve para qualquer religião ou situação, em casa ou no trabalho profissional. Precisamos, como já dissemos, da colaboração de todos os envolvidos do grupo. Eu vejo que ainda temos dificuldades em compreender isso. Vejo que muitos de nós seguimos os homens, ao invés de seguirmos a Jesus. Quando nós o tivermos como guia e modelo, nós vamos aceitar a todos, incentivar aquele que se destaca, mas acolher e trabalhar da mesma forma com aqueles que estão se desenvolvendo, né? Estão desenvolvendo os seus dons e ajudá-los a ter maior segurança nos trabalhos que forem realizados. Ninguém é detentor de algo para se envaidecer e rebaixar o outro. Pode ser exemplo a ser seguido, se sua conduta moral for como o Evangelho. Vamos dar um exemplo. No lar, um pai não substitui a mãe, nem a mãe o pai. Cada um com os seus atributos. Eles trabalham para o bem dos filhos e o bem um do outro. Se um se coloca na posição de destaque e ali permanece, os filhos vão seguir apenas esse. E o outro, como fica? Esse lar terá harmonia? As diretrizes dadas pelo que é considerado superior é segura? E se ele ou ela faltar? Esse lar terá muita dificuldade em permanecer unido. Assim é na empresa em que você trabalha e também no ambiente religioso. Então, Erandi, ainda sobre os médiuns. Emmanuel mostra que é fundamental a iluminação dos companheiros, porque se, por um lado, temos os que desejam estar em destaque, estudando e fazendo boas oratórias, como já falamos anteriormente, também existem os que preferem ficar acomodados, esperando que alguém faça por eles.
Há lugares que deixam de funcionar quando um médium experiente não está disponível. A responsabilidade é transferida para uma figura-chave, quando na verdade esse não é o foco. O foco é, e sempre deveria ser, o ensinamento do Evangelho, o bem e a caridade. E isso é responsabilidade de todos. A luz é individual, o médium é apenas um intermediário. Como nos disse Chico Xavier, eu sou só um carteiro do além. Assim, entendemos que a carta é nossa, nós a recebemos. Quando se afirma que médium algum solucionará em definitivo o problema fundamental da iluminação dos companheiros, isso diz muito sobre nós. O outro pode sim nos apontar o caminho certo a percorrer, mas cabe a cada um não se desviar dele, seguir a luz, ser sua própria luz e iluminar quem está por perto. São as pequenas ações que tornam uma pessoa gigante. Exatamente, Onara. Não podemos ficar refém a pensamentos e comparações sobre pessoas e locais. Cada um deve concorrer para o bom andamento das tarefas que lhe competem. Cada casa espírita é única, cada igreja é única, cada templo evangélico é único, cada centro de umbanda é único, é única cada religião. A competição é algo que não faz sentido. Assim como cada ser humano que frequenta e trabalha em cada uma das instituições são únicos e vão dar a sua colaboração de acordo com sua aptidão e desenvolvimento. O que importa é o conjunto. Ninguém ou nenhuma instituição sozinha vai nos dar o que precisamos, por estarmos cada um num patamar evolutivo. Precisamos de todos para evoluir. Como diz Emmanuel, nossa tarefa espiritual será absurda se estivermos circunscrita à frequência mecânica de muitos ou a um centro qualquer. Então, quando Emmanuel diz que precisamos nos convencer de que o trabalho pertence a todos, temos ação com propósito. Ele está tentando tirar os discípulos da zona de conforto ou daquela ideia de que outras pessoas farão o que precisa ser feito. Eu acredito que a mensagem passada é que a evolução da humanidade e o sucesso de qualquer obra no bem não são tarefas para um herói solitário, mas uma conquista de todos. Quando ele diz que o trabalho e a realização pertencem a todos, ele está nivelando a importância de cada pessoa, do faxineiro ao palestrante, do que estende a mão ao presidente. Todos têm mérito no resultado final. Vejam como é importante a parte do chamado à especialização do esforço. Emmanuel destaca que é importante que cada um se movimente no serviço que lhe compete, ou seja, cada um fazendo o que consegue fazer bem. Isso significa que não devemos perder tempo tentando fazer o trabalho do vizinho, invejando ou criticando a tarefa alheia, mas sim descobrir qual é a nossa vocação, qual a nossa melhor ferramenta de trabalho. O serviço edificante é aquele que constrói algo de bom. E ele só acontece quando paramos de esperar condições perfeitas e começamos a agir com o que temos hoje. Em resumo, ele explica que a nossa utilidade no mundo é o que nos define como discípulos e que o edifício do progresso só fica pronto se cada um colocar o seu tijolo com dedicação e disciplina, sem transferir a responsabilidade para os outros. Cabe alguns exemplos aqui, que são pequenas ações que só você pode realizar no lugar onde você está agora. No ambiente familiar, por exemplo, esse serviço pode ser a paciência de ouvir um parente difícil ou o cuidado em manter a harmonia no lar, algo que ninguém pode fazer por você. No trabalho, realizar sua tarefa com honestidade e boa vontade, ter disciplina no horário e seguir as regras da empresa.
Já com desconhecidos, o seu serviço pode ser simplesmente um gesto de cortesia, um bom dia ou um olhar de respeito que desarma um conflito. Aplicar esses conceitos no dia a dia significa parar de reclamar do que os outros não fazem e perguntar: o que cabe a mim nessa situação? Quando nós nos movemos para resolver um problema ou oferecer uma palavra de apoio, deixamos de ser alguém que apenas observa o mundo e passamos a ser alguém que o constrói. Sabe, Silvia, enquanto você dava os exemplos, eu fiquei pensando. Lá atrás, eu pensava, e creio que não só eu, que competia à mulher o trabalho caseiro e ao homem ser o provedor. Hoje eu vejo que ao homem compete também o auxílio à mulher no trabalho da limpeza de casa, auxiliar na cozinha, na educação dos filhos. Assim como os filhos também necessitam participar do ambiente do lar. Afinal, todos vivemos debaixo do mesmo teto. E este local deve estar limpo, arejado, com uma vibração boa, para que tenhamos equilíbrio em nossa vida. Dentro do lar, não deve existir uma divisão fixa de tarefas, pois todos podem fazer de tudo. E se todos dentro do lar ajudar uns aos outros, não haverá ninguém cansado, estressado. O trabalho será realizado em conjunto e ele traz alegria e harmonia ao nosso ambiente do lar. E podemos estender o mesmo para o trabalho profissional, na casa espírita, na igreja, no templo, onde você estiver. Teremos mais alegria em viver. Viu algo fora do lugar? Pia suja, companheiro com muito trabalho? Vamos procurar arrumar e ajudar. Verdade, Irandi. Eu estou observando esses atos. Olhamos muito para o que o outro deixa de fazer. E eu tenho me proposto a começar por mim. Algumas vezes escuto em casa ou no trabalho: ah, mas tal pessoa deixou de fazer algo. E eu digo: vamos fazer então? Mostrar que nós fizemos e pedir a ela que faça também? Se no primeiro momento ela se recusar, a gente não desanima. Com o tempo, ela verá como funciona bem e se tornará um hábito trabalhar em conjunto e para o conjunto. É só assim que o grande acontece, quando começa pequeno, individual e se torna um todo. Exato, Leonardo. Eu vou repetir aqui, sabe? Quando vamos executar nossas tarefas, seja no lar, no trabalho, na instituição religiosa que abraçamos, no início, não vou repetir nada, tá? É verdade, Leonardo. E veja só que coisa interessante. Quando vamos executar nossas tarefas, seja no lar, no trabalho ou na instituição religiosa que abraçamos, no início é novidade. Aí pegamos com força, né? Não temos preguiça, fazemos contente. Mas, com o passar do tempo, vamos nos acostumando. Vira rotina e perdemos aquele entusiasmo. Aqueles que estão chegando, eles vão percebendo que fazemos maquinalmente e sem nenhuma alegria. Apenas fazer. Isso faz com que, ao passarmos a tarefa para alguém, ele sinta que, se não gostamos de fazer, tem algo ruim. Mas, se quando formos executar uma tarefa, em qualquer lugar, seja ela qual for, já ao recebê-la, sorrirmos e agradecermos a oportunidade, com certeza iremos com muita disposição e não vamos aguardar nenhum evento diferente do que o prazer em fazer, e com certeza essa tarefa sairá de forma brilhante. E aqueles que nos observam veem que você faz algo por amor, mesmo que seja uma tarefa bem simples. Isso cria uma atmosfera que desperta naquele que vê a vontade de fazer bem feito e com alegria. E quando ele for fazer, logo lembrará de você. Isso é aproveitar a concessão dada por Deus a você e multiplicar as bênçãos que você recebeu. Quando chega uma tarefa, é oportunidade dada por Deus
Então vamos multiplicar esse talento dado pelo Pai, pois assim vamos receber muitas outras oportunidades de trabalho e evolução. Como podemos observar, a mensagem de Paulo de Tarso, ela se mantém atual. Ele nos mostra que ser grande vai além de ser o primeiro, o maior ou o destaque. É ser aquele que serve com amor, mesmo que isso o faça calar muitas vezes. Servir é saber a hora certa de se expor, sem ofuscar o brilho de ninguém. Como esclarece Emmanuel, cada um tem um dom, cada um realiza algo de bom, e todos os talentos devem ser aproveitados e bem empregados para que a construção do todo aconteça e produza ensinamentos no bem, sem orgulho ou soberba, mas com equilíbrio, que nem a vaidade excessiva, nem a acomodação sobressaiam. Quer lugar, na casa espírita, no templo, na igreja, no lar, na família ou na sociedade. Cada um deve contribuir com a sua parte e não desanimar diante das dificuldades, mas continuar persistente, confiando em Deus. Pois, se fizermos nossa parte com amor e verdade, chegaremos ao propósito comum. Mesmo que o tempo não seja o desejado, será o necessário. Entendemos que estamos espiritualmente maduros quando somos capazes de transformar atitudes, fazendo o que nos é devido sem esperar demais do outro, ou exigir dele aquilo que ainda não somos capazes de fazer. Em pequenos gestos, em modificações aparentemente sem grande alcance, vamos construindo o todo e fazendo com que pequenos fragmentos se tornem uma grande unidade em Cristo. Então, Ionara, todos devemos desempenhar nossas tarefas, certo de que tudo está sendo feito para aqueles que necessitam da harmonia de todos, para aliviarmos suas dores. Então, mãos à obra. É com você, Ionara. Chegamos ao final do nosso Evangelho no Lar desta semana. Esperamos que ele nos ajude a refletir serenamente nesses ensinos de Jesus e que consigamos colocar em prática em nosso dia a dia para sermos mais tranquilos e felizes. Agora eu vou pedir à nossa irmã Silvia que faça a prece final e a fluidificação das águas. Amado Mestre Jesus, agradecemos por este momento de luz e pelo despertar que a leitura do Pão Nosso nos proporcionou. Que as lições deste primeiro capítulo nos recordem de que estamos na Terra para aprender, servir e amar, transformando cada desafio em degrau de subida. Pedimos aos Espíritos de luz que fluidifiquem nossas águas e que nelas sejam depositados os fluidos restauradores e o remédio necessário para o equilíbrio do nosso corpo e da nossa alma. Que ao bebê-la, sintamos renovadas nossas esperanças e nossa saúde física e espiritual. Senhor, nos fortalece na prática do bem e permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Agradecemos a Silvia e ao Irandi pela cooperação e suas colocações. E a todos vocês que estiveram nos acompanhando em seus lares. Lembrando que esse programa ficará gravado no canal do Lar Ismael no YouTube. Você pode assistir quando quiser e enviar para sua família e amigos. Afinal, divulgar a doutrina de Jesus é um ato de caridade. Jesus os abençoe. Até a próxima segunda-feira, às 18 horas.